Nazari, família feliz, compra aqui. Nazari, tem moda masculina, feminina, infantil, calçados, cama, mesa, banho, bazar e brinquedos. Nazari, família feliz, compra aqui. Nazari. Agora é a hora de mudar. Ao realizar um sonho, é bom ter em quem confiar. Vem para o 15º Salão do Imóvel. Aqui você encontra o imóvel que mais combina com você e a sua família. De 23 a 26 de maio, das 9 às 21 horas, no Centro de Eventos em Chapecó. Condições especiais em terrenos, imóveis novos, usados, na planta e lançamentos. Construtoras e imobiliárias com descontos e taxas especiais. Venha escolher o imóvel certo e fechar o melhor negócio. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, bom dia amigas. São 8h03. Está começando mais um programa Hora Espírita. Hoje, dia 25 de maio de 2019. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje é o autoconhecimento sempre à luz da doutrina espírita. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, e convidá-lo para participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, a sua mensagem, comentário e perguntas, dúvidas que às vezes surgem enquanto nós estamos ouvindo o programa para os nossos debatedores, pelos seguintes canais de comunicação. Telefone da Rádio Chapecó, 2049 1200, ou pelo WhatsApp da rádio, 2049 1212. Também na live que está ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó. É só você entrar lá, curtir, deixar o seu recado. Você pode ver, ouvir e interagir conosco. E também dá para acompanhar o nosso programa pelo rádio, pelo bom e velho rádio, na frequência 1330 AM. Muito bem, hoje conosco no estúdio, essa que vos fala, Pola, lá da Casa Leocádio Zé Correia, e também nos nossos amigos, a Naice, da Casa Espírita Nosso Lar. Bom dia, Naice, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, um ótimo final de semana a todos. O nosso amigo Jean, também da Casa Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean. Bom dia, Pola. Bom dia a todos que nos ouvem. E o nosso amigo Rony, da Casa Amor e Caridade. Bom dia, Rony, bem-vindo. Bom dia, colegas, bom dia, ouvintes, um ótimo dia a todos. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa. Antes de iniciar o nosso bate-papo, nós queremos agradecer a todos aqueles doadores anônimos que contribuem para que esse programa continue divulgando a doutrina espírita. E também, é claro, a Escala Construtora, a nossa patrocinadora. Por isso, pedimos licença para ouvirmos juntos nesse momento o recado do nosso apoiador, a Escala Construtora. A Construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem. E antes de começar a nossa conversa, nós gostaríamos de anunciar que amanhã, domingo, dia 26, a nossa cidade, Chapecó, receberá a peça de teatro Diálogos de Luz, da Esfera Produções. Esta peça foi inspirada em uma conversa que aconteceu entre Bezerra de Menezes e Padre Amaro. Padre Amaro, que é uma das reencarnações de Emmanuel, mentor de Chico Xavier. O texto foi elaborado por Alberto Centurião,
com base em um diálogo relatado por Chico Xavier na obra Deus Conosco, e promete despertar muitas reflexões na plateia. E nós gostaríamos de convidar você, amigo ouvinte, para prestigiar este evento. Os ingressos podem ser adquiridos nas Casas Espíritas de Chapecó, antecipadamente no valor de R$ 35. E para ampliar a divulgação, foi lançada uma promoção ainda ontem. A cada 2 ingressos adquiridos, a pessoa ganha mais um para convidar alguém da família para ir assistir junto. E se você ficou interessado, então, nós temos uma surpresa especial para os nossos ouvintes. Aqueles que sempre acordam cedo, dão bom dia, olha só. No programa de hoje, nós vamos sortear 6 ingressos para os ouvintes que manifestarem interesse nos nossos canais de comunicação. Então, se você quer ir para o teatro, deixe uma mensagem para a gente. Quero ir no teatro, com o seu nome, mande a sua mensagem. Ou ligue no telefone da rádio 2049 1200, mande sua mensagem Quero ir no teatro no WhatsApp 2049 1212 ou então no Facebook. E não esqueça, escreva Quero ir no teatro, porque afinal a arte também é um instrumento de aprendizado, não é? Aprendemos assistindo, lendo, ouvindo. E hoje vamos aprender um pouco mais sobre o tema autoconhecimento juntos. Então, a doutrina espírita nos ensina que somos seres imortais e que a cada reencarnação aprendemos e evoluímos um pouco mais. Mas, como podemos nos melhorar mais rapidamente ou de maneira mais objetiva? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta é simples. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, podemos dizer que o autoconhecimento é a chave para o nosso progresso? Mas como podemos nos conhecer? Como o Espiritismo pode nos ajudar neste sentido? Estas e outras questões é que nós vamos debater no programa de hoje. Para começarmos o nosso diálogo, Naice, o que seria esse autoconhecimento na visão espírita? É buscar saber quem fomos em outras vidas? Ou quem somos hoje? Enfim, como é que funciona? Bom, hoje nós somos o somatório daquilo que fomos em outras vidas. Ou seja, o resultado de várias experiências vividas aqui na Terra. Vivemos em uma sociedade baseada muito em aparências e somos educados para sermos perfeitos em todos os aspectos, estarmos sempre certos, sermos os melhores em tudo. Eduardo Chiachique, psiquiatra, diz até que essa é uma das ditaduras da sociedade. Como nós não conseguimos alcançar essas expectativas, a solução que encontramos é fingir que somos o que os outros esperam de nós. Porque estamos sempre querendo agradar os outros, para sermos aceitos, para sermos amados, para sermos valorizados. Queremos sempre agradar aos pais, aos professores, aos amigos, aos patrões, enfim, ter uma boa colocação na sociedade, né? Mas, para isso, então, como não somos perfeitos, que ninguém é, usamos de artifícios, né? Usamos máscaras, fingimentos, comportamentos aprendidos, imitamos alguns personagens, nossos ídolos, e buscamos de todas as formas esconder os nossos defeitos. Por quê? Porque eles são feios, assim que a gente aprendeu. E não queremos ser julgados nem condenados por eles e também não queremos sofrer preconceitos, né? Nesse processo, muitas vezes, através da negação, chamada negação, né? Não enfrentamos com aceitação muitos problemas existenciais como deveríamos enfrentar. A gente finge que é outra pessoa e foge. Nós criamos uma estrutura mental de defesa sempre que necessário.
E nesse processo, a nossa verdadeira essência, nosso verdadeiro eu, fica completamente reprimido, que aí nem sabemos mais quem somos. Mas, na realidade, o Espiritismo está aqui para nos aliviar esse peso. Porque o Espiritismo nos ensina que somos todos seres imperfeitos e que estamos nesta vida numa oportunidade evolutiva para aprendermos a corrigir, reparar e acertar os nossos erros, nossas falhas e nossas imperfeições. Sócrates, esse filósofo grego, dizia que o homem, antes de querer conhecer a origem e a natureza das coisas, ele deveria primeiro conhecer a si mesmo. Porque, como consta naquela pergunta de Kardec, esse é o verdadeiro meio prático e mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal, às tentações. Só a partir do conhecimento do nosso eu verdadeiro, das nossas dificuldades, das nossas falhas, das nossas imperfeições, aceitar, conhecer, é que podemos concentrar nossos esforços na correção, na melhora íntima que a gente chama, seguindo então o processo de evolução, sem traumas com os erros, mas procurando corrigi-los. Então, acho que o processo de autoconhecimento, ele passa pela aceitação. Em primeiro lugar, nos reconhecermos, nos aceitarmos, para aí começarmos a nos melhorar. Nesse sentido, né? Não ter vergonha ou temor de que temos erros, falhas e imperfeições, mas entender que isso é natural desse nosso processo. E, a partir daí, trabalhar para melhorar. E quem de nós não tem coisas para se melhorar, né, Naice? Quem de nós não tem? De nós? Então, a doutrina espírita, ela nos estimula a essa busca do autoconhecimento, certo? Mas, Jean, você poderia nos ajudar a entender por que é que ele é tão importante, por que é importante nos autoconhecermos? Bom, então a gente tem que dar uma olhada para o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, tá? Primeiro a gente tem que situar a doutrina espírita como ela é altamente libertária, né? A doutrina espírita nos situa como alguém que está construindo a sua história e que está construindo a sua evolução. Eu digo libertária porque nós não estamos dependentes de ninguém, não precisamos de intermediários. Quando ela nos apresenta como seres individuais, que têm a sua trajetória e que a evolução se dará conforme os nossos passos, independentemente de qualquer outra coisa, ela nos situa como senhores do nosso destino, senhores da nossa história. Então eu não sou um herdeiro do pecado, nem estou aqui esperando uma salvação. Não, eu estou construindo a minha auto-iluminação. E eu faço isso quando eu consigo superar as minhas más tendências, quando eu consigo superar as minhas más inclinações, quando eu sou capaz de deixar as minhas imperfeições para trás. Tá? E é evidente que, para mim, superar uma má inclinação, para mim, superar uma imperfeição, como disse a Naice na abertura, eu tenho que me conhecer, no sentido de saber quem eu sou, de saber aonde eu estou errando, saber quais são aqueles insos que ainda me prendem à inferioridade. Então, me autoconhecendo, eu vou saber exatamente quem eu sou e aonde eu tenho que melhorar. Então, veja bem que isso é, acima de tudo, um exercício de humildade. Eu tenho que me conhecer como criatura imperfeita para, então, saber aonde eu devo agir. E o autoconhecimento vem com essa ferramenta. Porque, como diz Kardec naquela pergunta que você leu no início, que você cita no início do programa, muitas vezes nós agimos no automático. Reproduzimos as ações e o modo de agir e não nos damos conta, sequer que estamos errando. Então o autoconhecimento vem para isso, para que nós possamos nos conhecer, identificar os nossos problemas, as nossas imperfeições e então evoluir. Então o autoconhecimento é muito importante porque ele é o que vai nos orientar para que nós possamos efetivamente progredir, deixar para trás as imperfeições e pouco a pouco, de encarnação em encarnação, com o uso do nosso livre-arbítrio, com o uso da nossa inteligência, nos tornando pessoas melhores por conquista nossa, por conquista única, exclusiva da nossa liberdade que nós temos de agir aqui no mundo.
Interessante quando tu usa a palavra autoiluminação. Me fez lembrar Emmanuel, no livro O Consolador, que ele fala da importância da iluminação. Porque o autoconhecimento é isso. A gente não consegue iluminar, trazer à tona aquilo que estava escondido dentro de nós, como a Naice falou no começo do programa, se a gente não ilumina. Se a gente vive fechado num quarto escuro, a gente não consegue enxergar onde estão as coisas que nós precisamos melhorar. Mas essa iluminação, essa busca do autoconhecimento vai nos ajudando a enxergar. E a proposta de Kardec, se nós olharmos, é uma proposta de educação, uma proposta pedagógica. Ele nos deixa as propostas para que nós nos eduquemos. Então, ele lança o desafio de nós, Kardec e os espíritos que o assessoraram, eles lançam esse desafio de nós nos melhorarmos através das nossas próprias pernas. É bastante interessante essa questão do autoconhecimento. Nos leva a refletir, né? Sem traumas, sem culpas, mas sim na busca da nossa própria educação. E uma coisa que talvez as pessoas que já passaram por isso, que já fizeram isso, vão observar, que muitas vezes ela pode até ser tida como incompreendida por aqueles que estão convivendo com ela. A partir do momento em que a pessoa toma a resolução sincera de se melhorar, talvez ela cause um estranhamento entre as pessoas que convivem com ela ou que tem aqueles hábitos que ela resolve abandonar. Então, nos círculos sociais que a gente forma, muitas vezes a gente tem reuniões sociais que não são interessantes para a nossa evolução. Bem lembrado. Então, pode ser que, em algum momento, quando a gente toma a decisão, me conheci, aquele tipo de situação não faz bem para mim, eu vou deixar para trás. Então, as antigas companhias, às vezes, vão estranhar, vamos dizer, e isso faz parte da nossa caminhada. Muito bem. Lembramos aos nossos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook, pela rádio, pelo Bom e Velho Rádio, né, na frequência 1330M, ou pelo site da Rádio Chapecó, que hoje nós temos um mimo aos nossos ouvintes. No domingo, amanhã, haverá um teatro em Chapecó, Diálogos de Luz, uma peça inspirada num diálogo entre Bezerra de Menezes e Padre Amaro, reencarnação de Emmanuel. E nós estamos sorteando ingressos, então, para os nossos ouvintes. Quem quiser participar desse sorteio, manda sua mensagem na live do Facebook. O Rony está acompanhando o Facebook hoje e acompanhando quem está querendo participar do teatro. Mas também, se você tem interesse em mandar uma mensagem ou uma pergunta sobre esse tema tão interessante que nós estamos debatendo, o autoconhecimento, participe. Rony, já que estou falando de você, né? Tá aí quietinho. Mas a Naice e o Jean falaram que a gente precisa do autoconhecimento, que ele é importante, mas a gente pode ficar assim meio perdido no começo. Então, por onde nós podemos começar esse trabalho de autoconhecimento? Quando a gente fala de conhecimento próprio, a gente acha que é expert, né? A gente se conhece muito bem, né? Se nós perguntarmos para as pessoas como ela se conhece, ela vai te dar umas características, vai falar do cabelo, sou fulano de tal, cabelo tal, olho tal, assim, só fala das virtudes, né? E é próprio do ser humano encarnado, o espírito encarnado aqui, a falar das virtudes e não falar dos erros, por própria preservação também, né? O autoconhecimento começa quando, que o Jean falou, da humildade em reconhecer. Quando a gente é humilde com a gente mesmo, começar a reflexão sobre nossos atos, nossos pensamentos, rever todos esses assuntos na melhoria interna. Eu cometi aquele ato, eu vou me cobrar, vou me policiar e vou mudar. Não vou mais tentar cometer isso. Fazer aquela reforma íntima. É por ali que começa o autoconhecimento, né? Se conhecer por si só. Nós temos o costume de olhar os defeitos dos outros, apontar os defeitos dos outros e nunca apontar os nossos defeitos. É natural, porque nós conseguimos ver o nosso próximo por um todo. E nós simplesmente olhamos uma face nossa. Mesmo que nós estivermos na frente do espelho, nós olhamos só a primeira face a que reflete.
Mas nunca paramos na frente do espelho mesmo e tentamos olhar aquele espírito encarnado que está nesse corpo, analisá-lo e tal. Nós não paramos isso, porque as atribulações do dia a dia, nós não destinamos 2 minutos, 3 minutos para olhar aquele espírito que está ali naquele corpo e fazer uma reflexão direta dele, olhar como um todo. Nós não fizemos isso. Então, por isso que é mais fácil olhar os defeitos, os acertos dos nossos irmãos, porque nós olhamos ele como um todo e nós simplesmente uma fase. É verdade. E a Nice poderia até nos contribuir nesse sentido, mas há estudos que dizem que quando a gente enxerga muito um defeito numa pessoa, na verdade aquele defeito pode ser nosso e nós projetamos no outro, nós reconhecemos no outro aquilo que em nós nos incomoda. Mas a gente não faz, né, esse exercício que o Rony falou, de olhar no espelho e ver que é meu aquele defeito que eu estou vendo no outro. Exatamente, porque nós aprendemos desde criança que errar, que ter um defeito é feio. Nós não podemos admitir que nós temos um comportamento dito feio, errado, né? Então, nós projetamos no outro que nós não suportamos em nós. Nós sabemos apontar o nosso defeito quando o outro aparenta. Então, terceirizar a culpa é uma alternativa que nós estamos usando muito. Nunca eu sou culpado de nada. Sempre é o outro, né? Então, os culpados são os outros. Eu estou correto, eu estou certo. É nesse sentido. Só no momento, como o Rony falou, que nós nos olharmos e nós pensarmos, pá, foi mal, errei. Agi de forma equivocada. Se a gente não quer dizer que errou, se equivocou, né? Fica muito mais bonito. E aí tentar reparar isso. E quando a gente chega no termo humildade para reconhecer isso nos serve de uma lição enorme e a gente começa a se cobrar, ó, vamos melhorar e nos torna um espírito muito mais evoluído e melhor. Concretamente, fui naquela festa, me passei, bebi demais. O que eu posso fazer? Não, eu não bebi, o outro que bebeu, os outros que estavam. Não, eu preciso reconhecer. Exagerei. Agora eu vou me controlar. Vou ter um outro comportamento. Aqui a Paula nos colabora com uma reflexão. Ó. Estou buscando o meu autoconhecimento e muitos não compreendem, acham que estou ficando louca. Realmente é muito difícil reconhecer nossos defeitos e falhas. É mais difícil ainda mudar. Exatamente. É exatamente o que nós estávamos falando, né? Isso causa um estranhamento como o Jean falou, próxima. né, no início. Até tem uma mensagem de Emmanuel, Jesus e os amigos. E é onde ele reflete exatamente sobre a passagem do Mestre aqui na Terra, sobre a iluminação que ele nos deixou, mas também a reação que as pessoas tiveram nos momentos críticos. Fala de Pedro, que o negou, fala de Judas, que o traiu, fala dos leprosos, que ele curou, e apenas um voltou para agradecer. Então ele termina com uma reflexão que é mais ou menos assim. Emmanuel fala, quando estiveres no caminho da iluminação própria, irá só. Não conte com a presença dos teus amigos. Porque muitos ainda estão, talvez, em busca desse caminho, mas ainda não encontraram. Então, siga, mas siga em paz. Que eles são como crianças. E crianças necessitam de muita atenção, e de amor, e de carinho. Então, façamos a nossa própria iluminação, mas tenhamos consciência de que essa caminhada é individual. Cada um tem o exato momento que desperta. E, às vezes, há esse descompasso. Mas sigamos em paz, porque fatalmente eles também virão no momento futuro e nós temos que seguir a nossa trajetória em paz. Mas ter a persistência, né? Porque quando a gente busca essa reflexão, esse autoconhecimento, essa mudança interna, muitos percalços surgem, né? E temos que ter a persistência para continuar no caminho. Mas excelente, Paula, parabéns, porque é realmente o nosso desafio de todos nós buscarmos esse autoconhecimento. Em geral, nós temos uma tendência de ver de novo. Eu conheço meu marido, imagina, eu conheço ele, eu conheço meu filho, eu conheço todo mundo, eu só não me conheço. E outra observação bastante interessante que as pessoas costumam repetir. Eu sou assim e não vou mudar.
como se isso fosse algo, né? Algo da pessoa se vangloriar. E na verdade é um defeito, é um orgulho que a pessoa está tendo, não Bem se lembrado, reconhecer. Jean. E o pior, Deus me fez assim. Culpam a Deus ainda pela sua natureza incorreta, né? Deus não é culpado de nada. Nós somos assim porque nos construímos assim. Queremos ser assim. Não foi Deus que nos fez assim. Então nós não podemos terceirizar, né? Nem Deus, nem os outros. Temos que buscar saber quem nós somos. Olhar mais para nós, como o Rony falou, olhar no espelho, ter essa coragem. Porque é realmente um ato de coragem, né, Naice? O fato de reconhecermos, assumirmos nossos erros. Mas a pergunta é, seria o mesmo que admitir que nós somos culpados e que nós seremos condenados ou castigados por isso? Nessa lógica de se reconhecer e de se sentir culpado por ter preguiça, por ser orgulhoso, por ter uma tendência à maledicência, a gente deveria se sentir culpado? Isso não traria mais tormentos para a nossa vida? Pois é. Hamed nos diz no livro Renovando Atitudes, psicografado pelo médium Espírito do Santo Neto, que a culpa é a paralisação das oportunidades de crescimento hoje por a nossa fixação doentia em comportamentos errados do passado. A culpa por si só ela nos paralisa e ficamos muitas vezes traumatizados, como se a gente estivesse batendo no peito por minha culpa, minha máxima culpa, e ficamos nesse momento, nesse trauma, e aí os consultórios de psicólogos e terapeutas estão cheios de gente com sentimento de culpa, né? Mas por que isso? Porque somos carregados com o peso da culpa desde criança, com aquela crença que Deus está vendo, que Deus condena, que Deus castiga e que nós temos que ser tementes a Deus. E para fugir do castigo, para sermos perfeitos, nós fingimos que não somos culpados de nada e que somos perfeitos, né? Mas Cristo nos ensinou que Deus é profundamente amor e bondade. E a sua misericórdia é infinita e nos olha com olhos de amor. Então, nós não temos que ser tementes a Deus, mas nós devemos amar a Deus. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, consta: tal é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do trabalho. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela sua primeira falta. E segunda e terceira e assim por diante, né? Jesus nos ensinou o perdão aos inimigos, ao próximo e a nós mesmos. Neste contexto, o erro, tal chamado pecado, ele faz parte do processo de evolução. Na medida em que a gente admite o erro, nos arrependemos desse erro e buscamos a reparação. Até muitas pessoas acham que existem erros, pecados, que não têm perdão, que não têm reparação. Para isso, então, vamos lembrar de Gandhi, que lá em 1937 estava fazendo a sua greve de fome, o movimento pacífico, contra aquelas revoltas sanguinárias dos hindus contra os muçulmanos. Os hindus da Índia e muçulmanos do Paquistão. E era uma revolução muito sangrenta. Gandhi estava fazendo greve de fome contra essa revolução. E aí um líder hindu chegou-se para ele e disse: Gandhi, come, eu vou para o inferno, mas eu não quero ir com a culpa da tua morte. E aí Gandhi pergunta a ele: mas como você vai para o inferno? Só Deus sabe quem vai para o inferno. Lembrando aqui que inferno não é um local, é um estado de consciência. E que aquele líder hindu já estava no seu próprio inferno. E aí ele diz a Gandhi: eu matei uma criança, matei um muçulmano. E aí Gandhi pergunta: mas por quê? Porque os muçulmanos mataram meu filho. E aí Gandhi diz para ele: eu sei a porta para você sair desse inferno.
Você pega uma criança muçulmana, com as mesmas características daquela que você matou, mas que não tenha pais, um órfão, e crie como se fosse seu filho, mas certifique-se que ele é muçulmano e crie ele sendo muçulmano. Então esse líder hindu ajoelhou-se aos pés de Gandhi num choro desesperado porque encontrou a sua salvação, a saída desse inferno. Então Gandhi consegue fazer com que essa pessoa resgate, através desse processo, o mal que ela fez. Quando não é possível que resgatarmos com aquele que prejudicamos, resgatamos com outro que está nas mesmas condições. E Deus se encarrega de colocar na nossa vida vários fatores para que a gente possa resgatar os nossos erros, os tais pecados, né, inclusive os mortais, e reparar e continuar a nossa caminhada. Por isso, precisamos aprender com os erros e não nos paralisarmos com eles. Excelente, né? Essa história, nossa, dá um arrepio de imaginar o quanto a gente pode, ao reconhecer os nossos erros, buscar a reparação ainda aqui. Eu lembro que num programa anterior o Jean dizia, né? Reconcilia-te com o teu amigo, com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então a gente não precisa esperar, porque eu sou espírita, eu vou esperar para a próxima vida para corrigir os meus erros. Não, aproveita a oportunidade que você está tendo hoje, agora, com o conhecimento que você tem. Gandhi deu a solução para aquele homem ali, naquele momento. Não precisava ele morrer. Ele ali precisava começar a reparar o seu erro. Excelente. Você está ouvindo o programa Hora Espírita, hoje apresentando o tema autoconhecimento. E se você quiser participar do nosso programa, mandar sua mensagem, perguntas aos debatedores, ou as suas indagações, comentários, como fez a nossa amiga no início do programa, fiquem à vontade. O programa é para vocês. E lembrando que, para participar então do sorteio dos ingressos para o Teatro Diálogos de Luz, que acontece domingo, a peça começa às 18 horas, pessoal. Começa cedinho, no auditório do Lang Palace Hotel. E tem duração de 1h15. Esta peça que foi inspirada, então, em uma obra espírita, montada e adaptada pelo Alberto Centurião, vai ser um espetáculo a mais para a gente enriquecer o nosso conhecimento. Então, mande a sua mensagem pelos nossos canais de comunicação, no telefone da rádio 2049-1200 ou no WhatsApp 2049-1212. Hoje já tivemos participações pelo WhatsApp, daqui a pouco o Rony vai falar, ou ainda pelo Facebook, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook. E aí, Rony, fala pra gente como é que estão as nossas participações. Bastante participações. Vamos mandar um abraço então lá para Maria, para Lena, a Mari, o Alexandre lá de Farroupilha, a Juleide, a Dirce, a Mona Lisa. Tem aqui o Jean Carlos. O que vamos ajudar ele? Vou lhes dizer, eu aprendi a reconhecer meus erros e falar que errei. Só que isso me traz muitas críticas. Passo a ser sempre o errado, onde muitas vezes sei que não estou. Mas por que as pessoas saberem que sou assim, jogam os problemas nas minhas costas? É aquele processo de amadurecimento, né? Se ele já está, como o Jean falou, a caminho, já admite, como Jesus falou no seu diálogo de Jesus e os seus amigos, né? Claro que ele vai encontrar críticas. E aí, quem admite o erro é muito fácil todo mundo jogar a culpa para cima dele, né? Então, ele precisa compreender que os outros ainda não alcançaram esse estágio evolutivo. Ainda não chegaram lá. E ele continue sereno e tranquilo a caminhada dele. Se ele sabe que errou, como nós sabemos que erramos, todos erram, e aqueles que jogam a culpa para cima dele ainda não têm coragem de enxergar os seus próprios erros. Aliviam através da projeção, né, que a Paula falou, aliviam a sua dor, o seu ressentimento, jogando para cima do outro, que é justamente um estágio de regressão no processo evolutivo. Não é o caminho correto. Ele que continue na sua atitude e continue
em paz e tranquilo, com serenidade, procurando acertar e não assuma as culpas que não são suas, né? Cada um sabe de si e quem não sabe está negando. Não, a negação não é mentir, é enganar a si mesmo, que é pior ainda. Porque quando a gente mente, a gente sabe que está mentindo, né? Agora, negar, eu estou me mentindo para mim mesmo, que é um estágio bem pior, né? Siga em paz. Eu vou ler rapidinho essa mensagem que eu mencionei antes, que a Naice mencionou agora, porque ela tem 3 ou 4 parágrafos, só bem rapidinho, 1 minutinho eu esgoto. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade da sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia, em dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação do seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede de perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés dos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão Pedro, que lhe gozara da convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças, e crianças temem e exigem muito. Essa. Olha só, vem coroar, né? A resposta a essa questão que foi colocada, na verdade, uma questão, né? Mas uma colocação do nosso amigo, que todos nós passamos por essas fases, isso é natural, né? Quando a gente começa a brilhar, porque o que é o autoconhecimento? É o que o Jean disse, é a autoiluminação. Quando você começa a se iluminar, você também ilumina os lugares por onde você passa. A tua luzinha, por mais frágil que nós sejamos, né? Começa a iluminar e às vezes incomoda. E aí os outros vão começar a ver você diferente. Continue, como a Naice disse, caminhando com muita tranquilidade, com muita paz. Rony, mais algum comentário? Continuando mandando os abraços aqui, ó, para a Paula, para a Marinês, a Cirlei, o João, a Lia, a Siluane, a Marisa, o Leonir, a Alessi. Tem muitas participações aqui, depois falamos mais disso. Obrigada a todos, agradecemos essa participação, que é importante que os nossos amigos ouvintes se sintam em casa, à vontade para conversar e debater conosco. E também queremos agradecer a presença desses colegas queridos nesse dia frio, né? Agradecer ao Jean, a Naice, ao Rony, que vem debater esse tema do autoconhecimento que é tão importante. Mas se você perdeu o começo do programa de hoje ou deseja assistir os programas anteriores, nós lembramos que todos eles estão disponíveis na página do Facebook, Hora Espírita Chapecó, ou então no YouTube, que a partir deste ano, de 2019, nós temos um canal no YouTube e convidamos você para se inscrever neste canal, receber as atualizações, os vídeos dos sábados e quem quiser clica lá no sininho e nos ajuda também a divulgar a doutrina espírita, que é tão esclarecedora e tão consoladora. Jean, nós estamos falando da visão espírita do autoconhecimento e alguns dos nossos ouvintes podem estar se perguntando: mas se eu desencarnar, né? Se eu morrer, não deu tempo de eu me autoconhecer nessa vida. E agora, Jesus, o que eu faço? Na espiritualidade, ou como nós chamamos na erraticidade, os espíritos também podem buscar o autoconhecimento? Sim, e talvez até com mais nitidez, porque quando nós estamos fora da carne, nós temos condições de sondar a nossa porção verdadeiramente espiritual, que reúne aí não só a vida presente, mas toda a nossa trajetória quanto espírito imortal. Então o Espiritismo nos traz esse conhecimento e nos informa que nós somos criaturas em permanente evolução. E nesse processo de evolução nós encarnamos, reencarnamos, passamos algum tempo na erraticidade, no mundo espiritual, projetando outras encarnações.
em todos esses momentos, tanto aqui como no mundo espiritual, nós estamos evoluindo. E como o autoconhecimento nos permite a evolução, fatalmente, no mundo espiritual nós também vamos ter essa oportunidade. Mas é interessante que nós façamos aqui, né? Que nós não desperdicemos a oportunidade, como nós falamos. Não deixar para a próxima encarnação que nós podemos fazer nessa. Que nós tenhamos pressa para não perder tempo na nossa escalada. Porque tempo perdido, evolução não feita, é estagnação. E estagnação é permanecer mais tempo ainda vinculado a esses mundos materiais. E o autoconhecimento, ele é um processo, ele não tem fim, ele continua. Porque nós vamos, à medida que vamos nos conhecendo, vamos melhorando. E aí precisamos conhecer outras facetas nossas que ainda não tínhamos condições de conhecer. É um processo contínuo, aqui e lá. Então não tem como fugir dessa, né? Então, se nós falamos antes que o Espiritismo tem essa proposta de nos educar, é uma educação para o além, né? Não é aquela educação para hoje, para aqui e agora. É uma educação para a nossa trajetória espiritual, considerando as nossas várias existências. Não é só simplesmente nessa existência. É uma educação espiritual para a nossa caminhada de espírito imortal. Muito bem. Rony, lembrando que na busca do autoconhecimento, às vezes a gente precisa da ajuda de outras pessoas, né? Às vezes de um terapeuta, de um amigo que é honesto, que é sincero, mas pensando novamente nos nossos amigos que estão no outro plano, né? No mundo espiritual. Os nossos mentores, porque nós sabemos que todos nós temos um mentor, um espírito que nos protege, que nos guia, que nos intui. Será que esse nosso mentor, ele pode nos indicar o caminho assim com mais facilidade? Pode nos dar umas pistas? Como é que funciona? Pode muito bem nos ajudar e muito. Na verdade, ele está sempre nos orientando, né? Ajuda como material aqui no mundo encarnado, nós temos o primeiro local onde a gente consegue buscar muita ajuda é na família. Porque a família, Deus nos proporcionou a primeira sociedade para nós vivermos ali, ter nossas experiências. E dentro da família, nós não temos máscaras. Ali de fora, na sociedade, a gente cria uma máscara, um personagem do fulano, o Rony criou isso perante a sociedade. Mas lá dentro da família a gente não tem máscaras. Lá somos nós mesmos. Por quê? Porque todo mundo se conhece. Lá não tem eu criar esse personagem de um homem perfeito de tal. Lá todo mundo se conhece. Então é a primeira oportunidade que Deus dá para auxílio mútuo e evolução mútua junto, né? Falando de nossos mentores, o único problema que eu vejo dentro de tudo isso é a nossa mente. A nossa mente é muito barulhenta. Nós não conseguimos prestar atenção, porque é um turbilhão de pensamentos por minuto que, quando a gente aprender a silenciar esse pensamento, as nossas ideias, nós conseguimos nos conectar com o nosso mentor, nosso anjo da guarda. Aí nós vamos conseguir ouvir suas orientações. Porque ele está sempre ao nosso lado, sempre nos orientando, nos amparando, nos guiando por nosso caminho, para a melhoria também. Então, assim, a partir do momento que nós conseguimos silenciar nossa mente, nossos pensamentos, nós vamos dar oportunidade de ouvir essas orientações. E ele vai estar sempre nos amparando. Nos amparando, nos intuindo, mas ninguém vai fazer esse processo por nós, né? Não. Carregando, né? Ele nos orienta, mas ele não vai fazer para nós. Mão e nos conduzir, exatamente. Né? Tanto porque Deus deu o livre-arbítrio para nós, né? Nós somos orientados, mas os atos somos nossos, né? Porque os méritos daí são nossos, né? Exato. Não, se ele nos carregasse, os méritos seriam dele. E nós ficaríamos estacionados, né? Nesse sentido. Bem lembrado. Pensando nessa questão do quanto é importante nós nos auxiliarmos mutuamente, foi sugerido pela produção do teatro que nós vamos divulgar, que a gente fizesse sorteio por pares. Nós temos 6 ingressos para sortear. Então, nós podemos sortear 3 pares de ingresso. Você que se inscreveu, ou você que ainda não se inscreveu para ir para o teatro, para participar dessa promoção que nós estamos divulgando, que quer... Coloca lá, eu quero ir no teatro, para ganhar um par de ingressos. Vai você e você convida alguém.
Convida alguém para ir contigo aprender alguma coisa, para vocês depois dialogarem, ver o que cada um consegue ajudar no caminho do outro, porque acho que a arte também nos ajuda a encontrar o autoconhecimento, não nos ajuda? É um dos objetivos da arte, né? Que a gente possa fazer uma leitura e se identificar, às vezes com algum personagem, com alguma situação, e conseguir ver aquela situação dentro de nós. Então, aproveitem, amigos, quem ainda não colocou sua mensagem aí, no final do programa nós faremos o sorteio, 3 pares de ingresso, quem ganhar convida um amigo para ir assistir o teatro no domingo, amanhã, às 18 horas, no hotel do Lang Palace. Mas pensando agora nesse nosso tema do autoconhecimento, Nice, me parece que ultimamente, vamos dizer assim, nos últimos tempos, a humanidade tem despertado para essa busca do autoconhecimento, da espiritualidade. Aumentou muito, a gente vê pelas redes sociais as pessoas que buscam meditação, terapias, enfim. A gente vê que estamos despertando. Mas por que a gente demorou tanto tempo, enquanto humanidade, para despertar para essa necessidade, né? Esse movimento que a gente está vendo de buscar o autoconhecimento, ele pode ser também um processo relacionado à transição planetária que nós estamos vivendo, algo assim? Tudo a seu tempo. Nada pode ser apressado. O processo evolutivo da humanidade, ele é lento e gradual. Considerando que o homem foi feito simples e ignorante, e ali foi seu ponto de partida. E a evolução dos seres, ela é realizada pelas vivências, pelos aprendizados que os seres acumulam através das diversas encarnações. Então, uma encarnação é pouco para tanto aprendizado, para tanto conhecimento que nós precisamos. Lembrando que nas primeiras encarnações do homem, nossa, né, todos nós passamos por isso, nós somos dominados pelos instintos. O que nos movimentava era o material, a busca da sobrevivência, a preservação da nossa vida e a preservação da espécie. E a cada encarnação, esse processo evolutivo se amplia e a humanidade, nessa marcha do progresso, vem avançando. Nesse processo, cada um tem o seu ritmo. Uns evoluíram mais rápido, outros mais lentamente, outros até estacionaram, né? Mas nós estamos vivendo um momento agora realmente de transição planetária. Como nos relatou o Dr. Bezerra de Menezes, em abril de 2010, no 3º Congresso Espírita, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos relata que o planeta Terra está também evoluindo. De mundo de provas e expiação, estamos no momento de transição para um mundo de regeneração. E Emmanuel nos relata no livro Consolador, Psicografia de Chico Xavier, que estamos na culminância da nossa evolução física. Nós podemos ver que o progresso científico e tecnológico que estamos vivendo nesse momento da história, ele é muito rápido e evoluímos muito em poucos anos. Mas a evolução precisa ser feita nos aspectos não só intelectuais, mas também morais e espirituais. E aqui falamos morais, a moral dos ensinamentos de Cristo. Então é isso que estamos agora percebendo, que a grande parte da humanidade, graças a Deus, está em busca dos valores espirituais e, consequentemente, os morais. Não falamos aqui só do espiritismo, falamos aqui de todas as religiões, porque todas as religiões pregam a melhora do homem. Todas as religiões cristãs, mas também budismo, hinduísmo, enfim, outras religiões, né? Então, essa caminhada é lenta, porque ela tem que ser verdadeira, tem que ser baseada em conquistas do próprio homem, nossas próprias conquistas e, consequentemente, conquistas da humanidade. Excelente, né? Então, tudo
no seu tempo. Isso, e a evolução ela é gradual e ela é visível, né? Às vezes nós nos perdemos achando que estamos numa época Estamos em que regredindo, estamos não regredindo. estamos, não. Voltamos 70 anos atrás, vamos nos dar com os horrores da Segunda Guerra, o Holocausto, enfim. Se formos um pouco mais além, 120 anos, 130 anos, tínhamos a escravidão no Brasil. Alguns podem dizer, não, mas ainda tem escravidão hoje. Mas é diferente, porque na época a escravidão era legalizada, né? Era tolerada pelo Estado. Era correto? Era correta, era considerado um direito. Alguém tinha o direito legal de pertencer a alguém. Hoje pode acontecer, que nós vemos aí no noticiário, situações, mas tudo à margem da lei, tudo em desacordo com a lei humana. Então, há sim o progresso. E nesses momentos turbulentos em que nós vemos o radicalismo de ponta a ponta, busquemos sempre o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, o caminho de se colocar no lugar do outro, defendendo a nossa posição, mas sem o intuito de agredir quem pensa diferente, né? Façamos as nossas ponderações, coloquemos o nosso ponto de vista, mas sempre com tranquilidade, com paciência, né? E é visível que todas as religiões, né, os templos, as igrejas, as casas espíritas estão tendo um número muito grande de pessoas em busca da espiritualidade, em busca da melhora, do conforto, do consolo e de melhorar a si mesmo, né? E é importante essa busca. A gente reforça que no Espiritismo, nós que aqui estamos, encontramos muitas respostas, pelo menos aquelas que nós estávamos nos questionando. Talvez ainda não tenhamos forças para colocar exatamente em prática, porque somos falíveis e temos as nossas imperfeições ainda. Mas ainda erramos. Exato. Mas já reconhecendo, já é um passo adiante do autoconhecimento, da reforma íntima, né? Início do processo. Início do processo, exatamente. Agora, são 8 horas e 52 minutos. Nós estamos apresentando o programa Hora Espírita e já estamos nos encaminhando para o final do programa. Passou voando, gente. Mas ainda dá tempo de participar, enviando sua mensagem aos debatedores ou então participar do sorteio dos ingressos para o Teatro de Domingo, Diálogos de Luz. Começa às 18 horas no auditório do Lang Palace. Então, se você quer ganhar um par de ingressos para ir e convidar alguém que você gosta para ir assistir com você, mande a sua mensagem pelo WhatsApp da rádio 2049 1212, já temos algumas participações, ou pelo telefone da rádio 2049 1200, ou então na live do Facebook que o Rony está acompanhando. Faremos o sorteio já. Afinal, nós também queremos aproveitar esse espaço para agradecer novamente o apoio que nós recebemos do nosso patrocinador, da Escala Construtora, que possibilita que esse programa vá ao ar todos os sábados. Então, convidamos vocês para ouvir junto o recado do nosso apoiador Escala Construtora. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem, você está ouvindo o programa Hora Espírita, hoje debatendo o tema autoconhecimento. Amigos, se nós pudéssemos deixar uma mensagem final sobre esse tema tão importante para o nosso progresso, que nós poderíamos recomendar aos nossos ouvintes que nos acompanham? Nice. Em primeiro lugar, se estamos sofrendo por nossas culpas, se estamos sofrendo traumas e se sofremos preconceitos quando assumimos nossas culpas, vamos nos tranquilizar, porque o Espiritismo nos coloca que estamos aqui a caminho da evolução, que todos somos imperfeitos, portanto, todos erram, não somos só nós. E aqueles que dizem que não erram estão negando, mentindo para si mesmo, né? Então, vamos ficar tranquilos, mas encarar esse processo de assumir a culpa, mas não se paralisar com ela. Mas sim, o processo do arrependimento, foi mal. Se eu pudesse voltar atrás, faria diferente. Como não posso voltar atrás, como é que eu posso consertar ou melhorar nesse aspecto? Como que eu vou resgatar
aqueles a quem eu prejudiquei. Se não posso resgatar através deles, vamos lembrar da lição de Gandhi. Resgatamos através de outras pessoas, mas sempre é possível, sim, graças à misericórdia divina, resgatarmos, corrigirmos, repararmos e seguirmos adiante. Jean, que mensagem nós poderíamos deixar aos nossos ouvintes sobre o autoconhecimento, um pouco do resumo daquilo que nós pensamos juntos hoje? Eu deixaria como mensagem um convite ao nosso ouvinte que abra o Livro dos Espíritos, questão 919, que vai ter ali todo o roteiro que Santo Agostinho propõe para que nós mergulhemos dentro de nós mesmos, para que nós façamos aquela reflexão diária do que fizemos, em que momento erramos, que possamos fazer isso, uma rotina diária, que é uma ferramenta fundamental para o nosso autoconhecimento. Então, questão 919 do Livro dos Espíritos, que a gente possa ler e refletir, que ali tem uma instrução maravilhosa do Espírito Santo Agostinho. Verdade, bem lembrado, Jean. Rony, nosso amigo, que mensagem deixamos então para os nossos colegas, queridos que nos acompanham sobre o autoconhecimento? Dar o primeiro passo em rumo a buscar, com muita humildade, né, buscar o autoconhecimento, buscar rever seus atos, seus pensamentos, buscando a melhoria interna, principalmente fazer aquela reforma íntima, que fazendo a reforma íntima vai tirar aquele homem velho da era mosaica que temos dentro de nós, das leis de olho por olho, dente por dente, e fazendo essa reforma íntima a gente começa a mudar, praticando o amor, a caridade e a humildade com todo mundo. E se eu pudesse dizer algo, eu lembraria as palavras do Cristo quando nos convidava. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Comecemos nos amando e querendo o bem e o melhor para nós. E se a gente quer o bem e o melhor para nós, a gente se conhece, a gente se melhora, a gente se ama e, consequentemente, amamos, respeitamos e reconhecemos que o nosso irmão, assim como nós, precisa da nossa tolerância, da nossa paciência, do nosso perdão. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Hoje debatemos o tema autoconhecimento. Não temos a pretensão de esgotar esse assunto, até porque é um assunto que poderíamos ficar aqui falando horas e horas, né? E mesmo assim ainda teríamos muito o que refletir. Então, nós gostaríamos de indicar para os nossos ouvintes que se interessaram pela doutrina espírita, essa doutrina tão esclarecedora, e que deseja conhecer um pouco mais sobre este assunto ou sobre tantos outros. Rony, como é que a gente poderia orientar os nossos ouvintes neste sentido? Como eles podem encontrar mais informações? Buscando nas nossas casas espíritas, que durante a semana elas estão abertas ao público com as doutrinárias, o próprio estudo da doutrina espírita também, todas as casas têm. No bairro Presidente Médici temos o nosso Bezerra de Menezes e a Seara da Caridade. No bairro Pinheirinho nós temos o Gotas de Luz. No bairro Santa Maria nós temos o Nosso Lar. No bairro Palmital nós temos a Casa Amor e Caridade. E na IFAP nós temos a Leocádio José Correia. Então só chegar nas casas onde vai ser bem recebido, com muito amor, muita caridade, uma ótima recepção e buscar o autoconhecimento dentro de tudo isso. Muito bem, lembrando que em Chapecó tem doutrinária nessas casas espíritas espalhadas pela cidade toda, de segunda a sábado. Então, dependendo do dia da semana, você tem a opção de conhecer a doutrina espírita num dos horários disponíveis. É só acessar a página do Facebook das casas. Antes de encerrarmos, né, e de agradecer a participação de cada um, Rony, então, vamos ao sorteio dos ingressos. Vocês já fizeram ali os Paranauê do sorteio? Como é que funciona? Quem foram os nossos contemplados com os ingressos, com o par de ingressos para levar um amigo, né, para o teatro amanhã? Então vamos lá. Primeiro par de ingresso para Odete Paiano. Segundo, Agenor Daniele. E o terceiro, seu Nelson, lá da doceria da Cíntia Doces. Então, os nossos 3 contemplados. A Odete vai levar um par de ingressos, convida alguém para assistir o teatro junto. O Agenor e o Nelson, nós vamos dar um retorno depois no WhatsApp.
ou no Facebook, eu não sei por onde foi No a WhatsApp. no WhatsApp. Vamos dar o retorno para eles. E esses que foram contemplados, então, não precisam passar aqui na rádio para retirar nada, tá? Odete, Agenor e Nelson, vocês só precisam chegar lá no auditório do Lang Palace, um pouquinho antes do início do teatro, e se identificar. Vocês vão retirar os ingressos lá no auditório, antes da peça, e vão poder curtir, então, esse instrutivo espetáculo Diálogos de Luz. Quem não participou ou quem não conseguiu ganhar os ingressos, pode ainda adquirir nas nossas casas espíritas, né, ou lá no dia. Vamos agradecer agora, então, a todos os que nos ouviram, que acompanharam o programa, e em especial os nossos amigos debatedores. Naice, muito obrigado pela participação e pela presença. Agradeço a oportunidade e desejo a todos os nossos ouvintes um ótimo final de semana com friozinho para se recolher. Jean, muito obrigada pela participação. Obrigado e um grande abraço aos nossos ouvintes, que nós tenhamos um excelente final de semana. Rony, querido, muito obrigada. Obrigado, eu que digo, pela oportunidade de estar aqui reunido com vocês. E obrigado pelo ouvinte. Um ótimo final de semana, muita luz e paz a todos. E a você, nosso querido ouvinte, o nosso muito obrigado. Desejamos que tenham um ótimo final de semana, com muita paz, com muito amor. E nos encontraremos novamente no próximo sábado, às 8 horas da manhã, com mais um programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia. Olha que bom a gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. Amiga da gente está sempre presente.